Olá, amigos ouvintes da Vibe Mundial, eu, Márcia Pugliese, numeróloga, estarei com você, sempre pedindo a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com muito respeito, com todo carinho, falar juntinho de você. Eu estou na rádio que toca a sua vida e, como sempre, vamos falar de temas atuais, temas importantes, dicas muito especiais para que você possa entender melhor esse mundo tão maravilhoso dos números. Porque tudo na nossa vida é composto por números. Se você parar para pensar, um endereço tem letras e números. O seu nome, a sua vida é pautada por letras e números. Os seus documentos, contratos, enfim, é uma série de informações que nós obtemos que são regidos por números e letras. Só que existe muito mito e muitas verdades em relação ao que as pessoas falam, em relação a números que são favoráveis, a letras que são desfavoráveis, números que são maravilhosos na vida, números que podem prejudicar a nossa vida. E eu quero hoje fazer um programa especificamente sobre isso, mitos e verdades, né? O que você deve acreditar ou não. Até porque, antigamente, quando eu comecei, nossa, eu falo antigamente, parece que é lá, e é no século passado, mas não é tanto tempo assim. Eu estou falando de um estudo que eu venho fazendo há 30 e poucos anos. Não era tão fácil a gente garimpar informação, né? A gente tinha que buscar os professores, as pessoas estudiosas, espiritualistas, terapeutas que já estavam avançados nesse estudo, né, nessa busca do conhecimento. Porém, hoje, nós temos a ferramenta da internet. Nós temos sites, tudo é colocado na internet, né? Então, enquanto apenas eram conhecimentos práticos, livros, apostilas, coisas mais materiais, mais palpáveis, hoje vamos se dizer que 99% das informações nós conseguimos através de acessar ali, né? O Google, as informações, os canais no YouTube, Instagram, todas essas ferramentas digitais. E nem tudo que está lá é real, é verdadeiro. A gente sabe que a internet ela ajudou muito. Vamos se dizer que vários setores, né, em relação à engrenagem de marcar consultas, agendamentos, conhecimento, calendário, enfim, realmente abriu muitas portas, facilitou muito a vida no dia a dia. Mas nós também sabemos que a internet é terra de ninguém, né? Então, o que você colocar lá, tá lá, ela vai ficar para a posteridade. E se é certo ou não, se é correto ou não, a gente não sabe, que é o que eles falam das fakes, né? As notícias falsas, vamos se dizer. As postagens que não são reais e verdadeiras, são tendenciosas. E é muito comum as pessoas chegarem até a mim no consultório, numa consulta, às vezes até uma conversa informal, num bastidor de um programa, de um podcast, e as pessoas falarem, nossa, Márcia, é verdade que o 8 é bom para a gente ganhar dinheiro? Aí eu fico olhando assim, eu falo, também é, mas para quem combina com o 8, e eu já vou explicar sobre isso. Outras pessoas me falam assim, nossa, a casa tem que ser 6, né? Nossa residência, a nossa moradia tem que somar a característica ali nos números e tal, o apartamento, 6. Porque isso vai trazer harmonia para a família. Eu olho assim e falo, também é, mas não só o 6. Porque depende da energia de quem mora dentro desse local. E assim consecutivamente. Quantas pessoas passam por mim e falam, Márcia, detesto o número 4, porque eu vi que o 4, ele traz problemas, ele é limitador, ele é uma energia pesada. Realmente, para algumas situações, sim. Para outras situações, o 4 ele é muito favorável. Então, vocês percebem que tudo tem a verdade e o mito. E tem aquilo que não é tão real assim.
E quando você começa a disseminar esse tipo de informação, muitas pessoas podem ser ajudadas com isso, mas muito mais pessoas podem ser prejudicadas com isso. Porque nós acabamos sentenciando a vida de uma pessoa. E eu bato muito nessa tecla. Esta ciência, o estudo numerológico, ele vai mostrar uma tendência daquilo que você traz. Os números são tendências, as letras trazem tendências, mas quem coloca energia para que tudo isso flua de uma forma positiva ou não, é você, com as suas atitudes, com as suas crenças, seus padrões, seus pensamentos. Então eu quero desmistificar tudo que é falado por aí, né? Eu acho que nós já estamos com um peso muito grande planetário. Eu estou falando, já batendo nessa tecla também, que as coisas estão muito ruins. Sim, porque nós estamos começando a enxergar algo que sempre teve. E o planeta, ele quantificou de uma forma, né? A luz triplicou, né? A energia celestial de luz triplicou no planeta. E por que nós estamos enxergando as coisas mais claramente, as coisas mais difíceis? Porque eu estou aqui num ambiente, nós temos algumas luminárias, ok? Eu vou conseguir enxergar alguns arranhadinhos na mesa, uma poeirinha ali, alguma coisinha mais por lá. Mas se eu triplicar a luz nesse ambiente, eu vou ver muito mais sujeira, eu vou ver muito mais imperfeições na mesa, porque as coisas vão ficar mais claras. E é isso que está acontecendo. Porém, de tudo que eu tenho conversado, de tudo que eu tenho estudado, nos meus podcasts, nas minhas lives, nos meus programas, nos meus atendimentos, eu posso garantir para todos vocês que a luz já venceu nas esferas celestiais. O que está acontecendo é que precisa materializar esse ganho, esse bem, esse bom, esse belo que está lá e que está vindo para cá. Mas quando nós queremos algo bonito, nós queremos algo melhor, uma casa, por exemplo, você quer a casa melhor, mais confortável, mais limpa, primeiro você tem que desarrumar. Quando você reforma algo, você tem que desconstruir, para depois colocar tudo no seu devido lugar. E é isso que está acontecendo nesse momento. As coisas estão sendo desconstruídas de alguma forma, mostradas escancaradamente, o bem e o mal está muito visível, para que depois as coisas realmente trilhem o que é para ser, né? Essa luz maravilhosa que nos protege e que vai nos direcionar sempre. Então, eu parto do princípio que se nós não pudermos ajudar alguém, falar algo bom, edificar uma pessoa, nós temos que ficar quietos, ficar no silêncio, na resiliência. Porque com uma palavra, você ergue um ser humano, você edifica uma pessoa. Mas também com uma palavra mal colocada, uma intenção negativa, você destrói uma pessoa. E o dano é bem maior. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos disseminar o bem. Vamos fazer entender que quando nós estamos no bem, para o bom, nós começamos a vibrar junto com a abundância, com a prosperidade, com a luz no planeta. Agora, quando nós ficamos reclamando, falando coisas negativas, disseminando coisas falsas, né? De repente falando palavras que não são tão legais, a gente começa a vamos se dizer, ficar junto, né? A gente começa a se identificar com a energia do pouco da vida, da escassez, do limbo que está no universo. E a escolha é sempre nossa. Eu que vou escolher, eu quero que lado, né? Que força que eu quero para a minha vida. Que patamar eu quero para a minha vida. E, consequentemente, você reverbera para o todo. Você vai reverberar para o seu par, você vai reverberar no seu trabalho, no seu ambiente profissional, você vai reverberar isso para a sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, porque semelhante atrai semelhante, tem ressonância.
Os opostos, eles podem se complementar, mas você vai atrair o que você tem como semelhança. Então, você quer vibrar o quê? A escassez, o pouco da vida, para atrair gente quebrada, gente que realmente não tem nada a acrescentar? Ou você quer se conectar à abundância, à prosperidade, à felicidade, às coisas boas da vida, e você vai atrair pessoas na mesma sintonia? Por que felicidade? Me perguntaram, o que é felicidade, Márcia? Eu falo que a felicidade é uma palavra que é composta por momentos felizes. Não existe uma felicidade ainda plena, 100% e completa. Não, nós temos momentos felizes que compõem a felicidade. Né? Então, são momentos melhores, são momentos de conquista, momentos de vitórias, momentos de alegria, momentos de realizações. E aí sim, você vai falar que você está ativando, você está reverberando com a felicidade. E vamos voltar, né? Então, eu vou desmistificar algumas falas, algumas energias que eu concordo com algumas pessoas que só atrasam a vida. Né? Então, por exemplo, essa história que 8 é bom para ganhar dinheiro e que combina com todo mundo, não é real. O 8, ele é bom para quem combina com o 8. E como nós podemos saber disso? Fazendo o estudo numerológico. Existe um grupo de pessoa, 1/3 da humanidade, que vai combinar com o 8. Os negócios darão certo, os preços que essa pessoa praticar vai dar certo, quando ela coloca no 8, na somatória do 8. Mas a grande maioria não combina com o 8. Por isso que muitas pessoas usam o 8 por um tempo e depois trava, não flui mais. E aí que vem o pulo do gato. É você entender qual a energia que combina com você. Normalmente, cada pessoa, cada um de nós tem de 2 a 3 números que combinam com a nossa frequência. Esses números utilizados podem nos ajudar a ganhar, né, uma concorrência, um honorário ser melhor pago e recebido. Esse número pode ajudar uma venda mais fácil de um imóvel. Enfim, esses de 2 a 3 números podem nos ajudar bastante. Mas essa história que o 8 combina com todo mundo não é real, é mito. Da mesma forma que a gente fala que os horóscopos, né, que a gente vê por aí, será que todo virginiano é dessa forma? Será que todo capricorniano vibra dessa forma? Tem características, né? É um estudo muito profundo. A gente vai saber de onde vem cada planeta desse horóscopo. É lógico, tem uma forma, uma visão geral, mas precisa ver caso a caso, que é a mesma leitura da numerologia. Será que todo mundo vai vibrar 8? Espera aí. Nós temos diferenças, tem pessoas que são mais arrojadas, pessoas que são menos, pessoas que são mais alegres, pessoas que são mais contidas. Então, nós precisamos, caso a caso, entender qual o número que combina com aquela pessoa. Da mesma forma, essa história que o 6, todo mundo tem que ter uma casa 6. Então, o planeta seria uma maravilha. Não existiria briga, não existiria discórdia, não existiria situações densas dentro de um lar. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, o 6 também, ele vai combinar com 1/3 da humanidade. Existe os outros 2/3 que combinam com outros números para suas residências. Eu sou um caso, eu não combino com uma residência 6. Se eu colocar minha casa num 6, eu vou estagnar a minha vida. A minha vida vai ficar morna. Ela não prospera, ela fica aquela coisa morna. E a Bíblia diz, nem quente ou frio, não morno, não é isso? Então, nós precisamos sempre entender, aprofundar. Não é tudo que você lê numa internet, que alguém fala. Às vezes, até pessoas que você crê, que você tem credibilidade nela, mas não é tudo que é real e é verdadeiro. Às vezes, as pessoas também se enganam, não estudam profundamente. E por isso, sabendo que mexer na alma humana, isso que eu faço é de muita responsabilidade, eu fui aprofundar todo esse conhecimento para eu poder ser fiel, sabe? Para ter uma lisura em relação ao que eu vou falar para você numa consulta. E eu vou desmistificar tudo que você puder saber do melhor.
para que você possa realmente acessar as ferramentas corretas e as coisas fluírem de uma forma muito favorável, muito feliz na sua vida. Bem como o número 4. Eu sei que o 4, ele ocasiona, né, uma ebulição. Muitas pessoas não gostam do 4. Normalmente os orientais, japoneses, chineses não gostam do número 4. Eles não compram no quarto andar, eles não compram alguma casa que soma 4, que tem 4. Celular, se tem o número 4, eles rejeitam. Então, isso é cultura oriental. É real para eles? Sim, porque o 4, para a cultura oriental, tem a sonoridade de Ti, né? Uma sonoridade que representa a morte. Mas para a nossa cultura, é importante o 4. O 4 para um oriental, ele vai ter essa conotação de restrição, de dificuldade, porque por si só o oriental ele já é organizado, ele tem uma disciplina, né? Basta ver nos jogos da Copa do Mundo, quando são os jogos dos japoneses, do Japão, dos orientais em si, o estádio fica limpo, porque eles têm a cultura de levar embora o seu próprio lixinho, eles têm essa disciplina, diferente daqui, né? América do Sul, pessoal latino, é outra cultura, é uma outra vivência. E nós precisamos do 4, muitos de nós. Porque é o 4 que vai nos dar base, nos dar estrutura, é a necessidade da organização, da disciplina. Só que o 4, quando nós não usamos ele de uma forma positiva, ele realmente traz restrições, porque ele vai te engessar. O 4, a simbologia dele é um quadrado, né? 4 lados iguais. Então, é necessário a gente saber usar toda essa energia. Bem como algumas letras. O pessoal fala, tem que ter letra H no nome. Também pode ter, mas se não tiver, a gente corrige de outra forma. Ontem eu fiz um podcast maravilhoso lá em Vinhedo, né, no Aurículo Digital. Daqui a pouquinho esse programa também estará sendo veiculado, vai estar nos nossos canais. E eu falei muito em relação às cores. Então, de repente, você não tem a letra H no nome, eu não tenho letra H no meu nome inteiro. Mas eu supro esse H com uma cor. O 8, ele vibra o rosa. Então, o que eu faço? Eu procuro estar ou com um objeto rosa, anel com uma pedra, né? Aqui tem as pedrinhas, né, que compõem o colar, tem o quartzo rosa. Se eu não consigo no vestimento, no acessório, eu vou para a alimentação. Então, eu procuro me alimentar com alimentos que são cor-de-rosa. Beterraba, cerejas, tem aquelas batatas, né, que são rosinha por fora, rabanete, que é rosa por fora, tem frutas cor-de-rosa. Então, a gente usa todo o conhecimento da numerologia para nos ajudar e não para nos limitar. E é isso que eu bato na tecla, gente, tudo tem jeito. Se tem problema, é porque tem solução. Se você ficar focado no problema, você vai patinar na vida. Isso você pode ter certeza. Porque você vai ficar preso ali, naquele problema e não vai deslanchar. Agora, existe o problema? Existe. É difícil? É. Pode chorar? Pode. 5 minutos, meia hora. Depois você enxuga as lágrimas, arregaça as mangas e começa a olhar para a solução. O que eu posso fazer para resolver, para solucionar esse problema? Porque é assim que tem que ser. E as pessoas que têm mais essa ação, essa proatividade em relação ao problema, focando a solução, são as pessoas que se dão melhor na vida. E tudo isso a gente consegue identificar pelo seu estudo numerológico, pelo seu mapa numerológico. Não só o mapa pessoal, quanto o mapa de uma empresa, de um projeto, de um negócio, que é o que eu tenho feito muito. Diariamente tem empresa sendo aberta, empresa sendo estudada. E como eu sempre falo, eu sou muito feliz em fazer o estudo de uma empresa, porque a gente consegue colocar o pão na mesa de muita gente. Uma empresa bem-sucedida, fluindo da forma que tem que fluir, positivamente falando, a gente consegue ajudar muitas e muitas e muitas e muitas pessoas a estarem empregadas, recebendo o seu salário, sendo útil
para o planeta, não é? E se você quiser agendar a sua consulta, você vai mandar uma mensagem de voz e texto no meu WhatsApp, que é o 11 9 7559 1469, 11 9 7559 1469. Eu vou repetir, 11 9 7559 1469. Eu tenho as minhas mídias, né? O meu Instagram, vai lá, me segue, é um Instagram onde eu posto diariamente coisas bem interessantes, mensagens para dividir o que é melhor com você, que é o marciapugliese.oficial. E o meu canal no YouTube, que eu quero também colocar tudo que eu faço, mini aulas, é um canal aberto que você pode acessar, maratonar os programas, porque tem conhecimento puro ali. Ali é 100% conhecimento. E é o Márcia Pugliese Oficial. Tá? Eu vou ficar muito feliz se você se inscrever no meu canal e compartilhar, que ali pelo menos uma vez por semana é postado coisa muito legal para você poder interagir, conhecer melhor a numerologia, esta ciência maravilhosa. Outro dia me questionaram, mas é ciência? Os haters da vida, né? É ciência sim. Números não vêm da matemática, que é uma ciência exata? Porém, a ciência, a numerologia que usa a ciência exata da matemática, a matemática da vida não é tão exata assim. Mas somos nós que damos o tom para que esses números da matemática, da ciência exata, possam se mover, possam ter, vamos se dizer, a versatilidade, a adaptação necessária para a nossa evolução. Então, eu sempre falo que nós nascemos, né, com o dever, com o direito de sermos prósperos, felizes em todos os aspectos. Se você que está me ouvindo, né, você não sabe, você não tem certeza, não fala, né? Procura pesquisar, procura ir atrás, estudar. Eu gosto de estudar tudo, conhecer tudo, é importante. Conhecimento nunca é demais e conhecimento é poder. Quando você fica mais autônomo no que você conhece, com certeza você será menos manipulado e você estará menos atrelado à Matrix, né? Que nos escraviza, que nos, de alguma forma, atrasa a nossa evolução e prende a nossa existência. Então vamos lá, vamos arregaçar as mangas, vamos fazer tudo diferente do que a gente já fez, vamos buscar conhecimento, colocar em prática esse conhecimento, porque aí sim a gente vai poder comemorar e muito, celebrar muito, tudo que há de melhor na vida. Porque nós estamos nesse planeta da abundância. Olha as matas, os mares, olha tudo. Se está tudo de cabeça para baixo é porque vai ser arrumado. Isso você pode ter certeza. Eu não sei o tempo, isso eu não sei. Mas que vai ser arrumado, está sendo arrumado, está. Porque nas esferas celestiais já está tudo do jeito que tem que ser. Então, mais uma vez, o meu contato, mensagem de voz ou de texto no 11 9 7559 1469. Meu Instagram, marciapugliese.oficial e o meu canal no YouTube, Márcia Pugliese Oficial. Vou ficar muito honrada e muito feliz em ter você ali. E é isso, né? Eu acho que chegou o momento de a gente virar a chave, de a gente sair dessa mesmice, parar de patinar na vida e buscar esferas melhores, esferas que realmente vão valer a pena para a nossa evolução e, consequentemente, dos nossos descendentes. E também liberando, né? Quando a gente se conscientiza, a gente também libera os nossos ancestrais, eles estando aqui conosco ou já no plano espiritual. E eu vou me despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui. Nossa, como eu sou grata por essa oportunidade. Gratidão aos meus pais, pai e mãe, sou o que sou, graças a esse homem e essa mulher, né, que me deram a vida. Filho maravilhoso, presente de Deus, que me acompanha nessa jornada. A todos vocês, amigos, ouvintes, clientes, direção da rádio que apoiam o meu trabalho. Eu desejo uma semana, dias de luz, de paz, de alegria, de realizações. Sérgio, que me ajudou na técnica, e a todos vocês, tudo o que há de melhor, toma posse do que é seu, porque você nasceu com o dever e com o direito de ser próspero e feliz.
Márcia Pugliese, numeróloga, programa Conheça-te. Gratidão.